Eu queria fechar falando, até tá aqui na apresentação, né, vocês a gente fez já a demonstração de customização, cara, de MCPs, né. E aí os MCPs, eu vou voltar aqui até para poder ver vocês e eu vou compartilhar só a apresentação. Os MCPs, alguém já usou MCPs aqui? Já? Quais as funcionalidades que vocês utilizaram até agora? Não, eu usei MCP Hum. no PyCharm, com outras APIs assim, nunca usei não. Ah, legal. E para que você chegou a usar? Qual que foi o MCP que você usou, o server? A conectividade, eu fiz, na verdade, um cliente-servidor para mim, né? Ah, você fez, boa. Então, possibilita muitas coisas, né? Você consegue chavear muito bem o contexto ali, selecionar métodos que fazem coisas muito específicas. Acho que fica muito fácil você trabalhar com MCP ao invés de prompts gigantescos, né? Você consegue segregar bem as coisas. Legal. Alguém mais, pessoal, teve experiência aí com MCP? Não? Então, assim, cara, realmente, só trazendo um título mais de curiosidade aí, não sei se todo mundo é familiarizado, mas MCP é um protocolo que foi desenvolvido pela Anthropic em novembro do ano passado. Então, cara, é super recente, super recente. E meio que se tornou padrão, né, no mercado, empresas, a própria OpenAI se rendeu, né, aos MCPs agora, e meio que virou realmente esse padrão de mercado para as LLMs se comunicarem com outras ferramentas, né. Então esse é o principal objetivo de um MCP, é possibilitar que os LLMs consigam trazer contexto de outras ferramentas e executar ações, né. Então, cara, para mim, acho que um dos MCPs mais incríveis, assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já utilizaram um serviço chamado Supabase. Já, não, não? Cara, basicamente, Supabase ele é a Luciana, muitas POCs, é verdade. Cara, eles têm uma versão gratuita que é bem generosa, assim, sabe. Então você pode usar lá uma versão nano, cara, dá para fazer muita coisa e ele é um banco de dados gerenciado, ele é um Postgres ali, basicamente, mas, cara, é como se fosse um Firebase da vida, assim, né, lá do Google, e, cara, ele tem muita coisa lá dentro. Ele tem Edge Functions, que seria como se fosse Cloud Functions, Lambda Functions, ele tem Storage lá dentro, ele tem Authentication e, obviamente, o banco de dados, que é um Postgres. Cara, o MCP deles é bizarro. Você consegue orquestrar o agente para fazer tudo para você, para fazer desde da modelagem do teu banco, né, modelagem e estruturação do teu banco, cara, até construir functions lá dentro e por aí vai. Tudo isso via MCP, né, que é esse conector que dá a possibilidade das LLMs ter novas funcionalidades, né. Então por isso o exemplo aqui, como se fosse um USB que a gente pluga nas LLMs, cara, e elas têm a possibilidade de não ter só o contexto da base de treinamento delas, né, que obviamente, porra, é muita coisa pra cacete, né, mas ela não vai ter só esse contexto da base de treinamento, mas vai conseguir também acessar ferramentas para trazer mais contexto para ela conseguir executar ações, né. Então, o Windsurf tem isso, de uma forma muito bem estruturada aqui, né. Então, cara, a gente tem, cara, conexão com o MCP do Figma, do GitHub, eh, a gente já tem uma lista de MCPs já validados e disponíveis para vocês utilizarem ali já out of the box, ali plug and play. Vocês podem trazer, por exemplo, o Evandro falou que criou o próprio MCP, você pode trazer o teu próprio MCP, só configurar lá né, de forma mais manual ali dentro do MCP config, do JSON ali, e já era, e você já sai usando. E aí agora, a gente fechar, mostrar para vocês um pouquinho aqui do uso dos MCPs, cara, que é muito bacana dentro do Windsurf. A gente usa o Confluence, né, para documentação e tudo mais. Cara, aqui eu posso, imagina, pô, tem a documentação do meu projeto,
ou tenho alguma task do Gira lá, ou algum bug lá registrado no Gira, cara, eu posso simplesmente vir aqui e chamar o meu MCP, dar um arroba aqui pro Atlassian, vamos ver aqui, peraí, deixa eu pegar MCPs, Atlassian. Cara, eu posso vir aqui e pedir algo específico para ele, documentação do projeto Inovecop. Então aqui já vai fazer todas as verificações. Ó, já está lá, ele já está conectado aqui já, né, no meu MCP. Ó, várias páginas relacionadas ao projeto do Inovecop. Então imagina o cenário, né, pessoal? Pô, teu time de produto, cara, descrevendo tudo, todas as tarefas, tudo que precisa ser desenvolvido, desenvolvendo, escrevendo quais são, né, os critérios de aceitação de uma determinada funcionalidade, cara, tudo isso bem documentado. Cara, você só traz isso como contexto do projeto e começa a iterar ali junto com o Cascade para ele desenvolver um plano para implementar essa nova funcionalidade, sabe? Então, isso desbloqueia uma série de coisas, né? E imagina a velocidade, né, para você estruturar nas próximas sessões, que a gente vai ir um pouquinho mais avançado, a gente vai mexer com código mesmo, desenvolver coisas juntos aqui. Vou trazer exatamente esse exemplo para vocês. Um exemplo onde, cara, a gente vai ter lá uma documentação escrita, cara, por um PO, cara, com os critérios de aceitação e tudo, e trazendo isso de contexto para o Cascade executar. A gente criar um plano junto para estruturar essa funcionalidade e depois colocar o Cascade para executar. Então, nos próximos webinars, não percam, né? Ó, aquele foi lá no nosso Confluence, cara, achou o projeto do Inovecop e ele trouxe aqui, cara, ó, o que que é, qual que é a tese do projeto, cenário do mercado, qual que é o stack de tecnologia do nosso projeto, as camadas de arquitetura, funcionalidades e tudo mais. Cara, ele trouxe tudo, ó, características técnicas, visão de futuro. Cara, ele trouxe uma série de coisas aqui que realmente traz eu poderia usar essas informações aqui dentro da minha janela de contexto para pedir uma tarefa específica para ele, né? Então essa é a possibilidade que a gente tem com os MCPs. E aí, para vocês acessarem aqui no Windsurf, cara, é só aqui, ó, nesse bloquinho, MCP Server, e a gente já tem todos aqui, ó. Esses aqui já são, quando tem esse badge azul, significa que foi desenvolvido pelo fabricante, digamos assim, né? Então, Google Drive foi feito pelo Google, Supabase é do Supabase. Ó, só para vocês terem uma ideia do Supabase, ó a quantidade de ferramentas que tem. Cara, para mim, acho que hoje é um dos servidores MCPs mais completos assim do mercado, é o do Supabase. Você consegue fazer praticamente tudo aqui dentro, sem você precisar ir lá na interface do Supabase. Até um título de curiosidade, eu participei de um hackathon de uma empresa sueca, e eles me fizeram, eu apresentei o Windsurf, né, para eles, e eles me fizeram um desafio, a gente construiu uma aplicação lá em 10 minutos. E eu pedi para eles, qual a aplicação? Cara, vamos fazer uma lista de tarefas. Cara, em 10 minutos, a gente, usando o Windsurf, construímos o aplicativo inteiro de lista de tarefas, persistido o banco de dados, usamos o MCP do Supabase, ele criou toda a estrutura de dados lá de banco, criou toda a parte de login, né, ali, e de persistência das tarefas, né, quando você dava um check numa tarefa, ele já dava como tarefa concluída, cara, tudo em 10 minutos. Né? Então, realmente, até virou case dentro da empresa, esse nosso exemplo, até o CIO da empresa estava dando uma palestra, falou desse case do hackathon, que em 10 minutos a gente construiu essa aplicação. Então, assim, essa é a possibilidade quando a gente envolve os MCPs aqui, e o Windsurf ele está já preparado para isso. Tá?
Então é isso, pessoal. Por hoje, essa era a nossa pauta aqui do webinar, trazer para vocês um pouco dessa parte essencial aí do Windsurf, para vocês darem uma olhada. E, como eu falei, a gente vai ter outros webinars, então a ideia é a gente se encontrar regularmente. A gente ainda está vendo como que a gente faz, se vai ser semanal, quinzenal, mas a ideia é a gente se encontrar regularmente para estar compartilhando com vocês boas práticas dessa ferramenta que é incrível, que não falando isso, pessoal, sério, apesar de eu amar vendas, amar a área de negócios, cara, tô falando agora como quem programava lá atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, e quando começou a usar a ferramenta, eu me vi na possibilidade, de novo, de poder fazer algo que eu curto pra caramba. Só que antes, cara, me consumia muito tempo, porque tinha que voltar, sempre estar ali por dentro, novas tecnologias e tal. Cara, e não dá para acompanhar. Né? Ou você foca numa coisa, ou você foca no negócio, ou você foca na tecnologia, né? Fazer os dois ao mesmo tempo é muito desafiador. E, cara, e essa ferramenta realmente ela trouxe a possibilidade, né, de exercer novamente o desenvolvimento, sabe, construir coisas, ter ideias, cara, e conseguir tangibilizar e de uma forma muito veloz, assim. E hoje o Windsurf é usado por mais de 1 milhão de desenvolvedores ao redor do mundo, né, que usam o Windsurf. As maiores empresas do mundo hoje, a gente tem assim, clientes do Fortune 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, 50 das maiores empresas estão com a gente usando. Temos cases que são públicos, vocês podem entrar, né, lá no site do Windsurf, por exemplo, Mercado Livre usando, com milhares de engenheiros de software, a Dell usando com milhares de engenheiros de software, o maior banco do mundo, que é o JP Morgan, usando também com dezenas de milhares de engenheiros de software. A NVIDIA, um dos maiores clientes que a gente tem também, com dezenas de milhares aí de engenheiros de software. E assim, realmente evoluindo os times aí de engenharia para essa nova era do desenvolvimento de software, da engenharia de software com IA.